Voltar para casa nunca foi uma ideia que me encantou. Nem nos dias de folga acumulados, nem nos natais ignorados por todos, nem nas madrugadas de base em que o rádio ficava mudo por horas e o silêncio parecia oco demais para não lembrar o que deixei para trás. Mas quando chegou o convite do casamento do meu irmão, num e-mail seco, sem emojis, sem nenhum "espero que esteja bem", eu soube que não era por amor, era por protocolo. E mesmo assim, fui. Fui porque algo dentro de mim, talvez um traço infantil de teimosia militarizada, precisava ver nos olhos deles se ainda cabia algum respeito. A passagem não foi fácil de conseguir. A base em que eu estava estacionada não dava muitos privilégios a oficiais com pouca influência política, mas bastou uma ligação ao coronel que comandei numa missão humanitária em Natal, a mesma que resgatou civis de um desabamento que ninguém noticiou, e em 2 dias o meu nome estava aprovado. Voltei de uniforme, não por orgulho, mas porque era a única coisa que ainda me fazia sentir como alguém, porque era a única roupa que, quando eu vestia, ninguém ousava rir, pelo menos fora de casa. O aeroporto da minha cidade não tinha mudado muito. Ainda tinha a mesma fila confusa de táxis, o mesmo cheiro de pastel velho na praça de alimentação. E mesmo depois de anos fora, ninguém me esperava. Nenhuma mensagem. Nenhum "chegou bem", mas isso também não era surpresa. Eu mesma não esperava que alguém estivesse me esperando. Talvez porque, no fundo, já tivessem me apagado da narrativa há muito tempo. Eu era aquela que foi embora, que preferiu guerra à família, que nunca mais apareceu. E quem some na cabeça deles, desiste do direito de ser lembrada. Cheguei ao salão de festas antes do início da cerimônia. Carregava apenas uma mochila e um estojo com o que restava de um batom vencido. A recepcionista me olhou 2 vezes, provavelmente estranhando a farda entre vestidos de festa e ternos alinhados. Identifiquei-me pelo nome completo. Ela engoliu seco. Conferiu na lista. Confirmou. "Ah, é você", eles comentaram. Eu sorri sem mostrar os dentes e segui para o salão. Meus coturnos ecoaram alto demais sobre o piso de mármore. As cabeças se viraram. Primeiro por curiosidade, depois por julgamento. Os olhares diziam tudo o que as palavras não ousavam dizer. Ela veio assim? Com essa roupa? Quem ela pensa que é? Respirei fundo. Segui caminhando. E ali, do outro lado do salão, entre arranjos florais e taças de espumante, estava ele, meu pai. Era como se o tempo tivesse parado. Ele não mudou muito, exceto pelas rugas mais profundas, e a postura ainda mais endurecida. Vestia um terno azul marinho e segurava uma taça como se fosse parte do corpo. Quando me viu, não sorriu, não se emocionou, não piscou. Apenas deixou os lábios se curvarem no que seria o oposto de um acolhimento. E então disse, alto o suficiente para atravessar o salão, mas baixo o bastante para parecer que era só entre nós. Olhem só. A decepção resolveu aparecer de uniforme. Não houve silêncio após essa frase. Houve risadas contidas, risos abafados. Uma tia virou o rosto, entre o constrangimento e o prazer da humilhação alheia. Meu irmão, que estava com um copo na mão, apenas olhou para baixo. E minha mãe fingiu que não ouviu. Eu, por minha vez, só ergui a taça que um garçom havia me entregado minutos antes. Bebi um gole lento de vinho tinto e deixei o líquido ferver em silêncio no fundo da garganta. A dor não veio de imediato. Veio no detalhe, no fato de que ninguém contestou, ninguém defendeu, ninguém disse "pai, para com isso". Eu podia ser oficial do Exército Brasileiro, com campanhas no sertão, reconhecimento internacional, missões classificadas e medalhas no armário. Mas ali, naquele salão, eu era só a filha que não casou, a que não sorri nas fotos, a que não se encaixa no retrato da família feliz. Sentei-me numa mesa afastada, a mesma onde colocaram os primos distantes e os convidados que ninguém sabia bem quem eram. A decoração era bonita, claro. Toalhas creme, luz amarela, trilha sonora de casamento tradicional. Mas nada daquilo me tocava. Eu estava no meio de uma encenação. E em toda encenação, alguém é o bode expiatório. Eu já sabia qual era o meu papel ali. E mesmo assim, permaneci. Havia algo naquela noite que me dizia para ficar. Algo que vibrava por baixo do som ambiente, como um radar sutil de intuição.
Talvez porque alguém ali ainda não tinha mostrado a carta final. Talvez porque eu, mesmo humilhada, ainda não havia sido vencida. Foi então que a vi, a noiva, parada no alto da escada, ajustando o véu com as próprias mãos. Os olhos dela passaram pelo salão até encontrarem os meus. E por um segundo só, ela hesitou. A mão parou, o olhar endureceu. E ali, naquele breve encontro de olhos, não houve zombaria. Houve alguma coisa diferente. Uma coisa que ninguém mais parecia carregar naquela sala. Respeito. Eu não sabia o nome dela. Nunca tínhamos nos falado. Não sabíamos sequer como soava a voz uma da outra. Mas havia algo em sua postura que dizia que ela sabia. Sabia quem eu era de verdade. Sabia o que tinham feito comigo. E talvez, só talvez, estivesse prestes a fazer o que ninguém daquela família jamais teve coragem de fazer: quebrar o roteiro. Ainda era cedo para prever. Ainda era cedo para reagir. Mas algo dentro de mim, algo que nasceu no campo, cresceu na caserna e sobreviveu nas noites frias de barraca, sussurrou baixinho: fique. E eu fiquei. Quando uma mulher entra para o exército, ela aprende rápido a dobrar a farda, a montar barraca sob chuva, a manter os olhos retos mesmo quando o chão treme debaixo do coturno. Mas ninguém ensina como guardar os sentimentos que sobram, os bilhetes que nunca foram lidos, os telefonemas que não vieram, os nomes riscados da lista de emergência. E foi exatamente isso que me acompanhou nos anos seguintes à minha partida. O nome do meu pai, apagado como referência de contato, mas ainda gritando dentro de mim como se estivesse colado na parte de dentro da pele. A carta era real, embora nunca tenha sido entregue. Eu a escrevi na véspera da minha primeira missão. Não era longa. Tinha menos de 20 linhas. Começava com um pai, que me fez tremer as mãos por minutos, como se fosse escrever para um estranho que um dia me conheceu. Eu queria dizer que entendi, que sabia que ele havia se decepcionado comigo, que talvez não fosse a filha que ele sonhou quando disse ao mundo que teria um filho, homem, forte, com futuro na engenharia ou no direito, mas que mesmo assim eu o amava. E que tudo o que eu fazia era, de alguma forma, tentando provar que eu ainda era digna de ser chamada de filha dele. Nunca enviei. Guardei no fundo da mochila, entre papéis de instrução e cópias de documentos pessoais. Ela viajou comigo por continentes. Ficou dobrada entre mapas e pastas, sobrevivendo a tempestades, desertos e tendas. Mas com o tempo, virou só mais um papel. A dor que antes me fazia reler aquelas palavras virou resistência. Depois, virou nada. A verdade é que meu pai nunca me deu chance de existir fora das expectativas dele. Desde menina, ele cravava com os olhos o caminho que eu deveria seguir. Balé ou piano? Nenhum. Eu gostava de brincar com miniaturas de viaturas. Me escondia atrás do portão para observar os soldados da base que ficava a 2 ruas da nossa casa. Aos 9 anos, pedi um coturno de aniversário. Ganhei um vestido rosa. Chorei. Ele riu. Na escola, quando comecei a tirar notas altas em matemática e estratégia de xadrez, ele dizia que era fase. Quando anunciei que me inscreveria no processo seletivo das escolas militares, ele disse na frente da minha mãe: deixa ela se iludir. Uma hora aprende que isso não é lugar para mulher. Eu aprendi. Só que não do jeito que ele esperava. Lembro do dia da minha partida como se fosse hoje. Estava com a mochila pronta, a farda limpa, as mãos suando. Ele ficou sentado no sofá, braços cruzados, com a televisão ligada em um jogo que ele nem prestava atenção. Eu, parada na porta, disse: tchau, pai. E ele respondeu sem me olhar: vai. Se é isso que você quer, vai. Mas não volta depois com vergonha na cara. A vergonha veio sim, mas não da farda, daquele último olhar, da ausência do abraço, da certeza de que eu seria sempre para ele a filha que desobedeceu, a que desonrou o plano da família. E não importava quantas missões eu completasse, quantas promoções eu recebesse, quantas honras eu colecionasse no peito, eu seria para ele a decepção que ousou desafiar o roteiro. Durante os anos de carreira, muitos colegas receberam visitas dos pais nas formaturas, nas cerimônias de patente, nos batismos de tropas. Eu assistia a tudo com um sorriso firme, o peito erguido, mas as mãos cerradas por dentro.
O nome dele nunca apareceu nas minhas listas de convidados, e nenhuma só vez ele me ligou para perguntar se eu estava bem. Em contrapartida, ele esteve presente em todas as festas da família. Na formatura do meu irmão, na festa de noivado, no aniversário de bodas de prata com a minha mãe. Em cada uma delas, segundo o que ouvia de terceiros, contava a versão dele da história, que eu tinha fugido, que nunca mais dei notícias, que virei um robô fardado sem coração. Ninguém contestava, porque, afinal, era mais fácil acreditar no pai firme que ficou do que na filha que partiu sem olhar para trás. O mais cruel é que, apesar de tudo, eu sempre olhei, sempre quis saber se ele estava bem, se ainda usava os mesmos suspensórios puídos no domingo, se continuava torcendo para o mesmo time de futebol, se lembrava da nossa primeira pescaria, quando eu tinha 8 anos e peguei um peixe minúsculo que ele fingiu ser enorme. Eu me agarrei àquela memória como quem tenta salvar um náufrago com as próprias mãos. Mas depois do que ele disse no salão, a decepção resolveu aparecer de uniforme. Percebi que talvez aquele peixe nunca tivesse existido. Ou, se existiu, morreu afogado na indiferença dele. E foi ali, sentada na mesa dos esquecidos, com a taça de vinho ainda pela metade, que pensei naquela carta. Na letra trêmula, nas palavras suadas, no esforço que tive para juntar coragem para escrevê-la. Por instinto, levei a mão à bolsa. A mesma que viajou comigo, que carregava ainda, entre outros papéis, fragmentos de quem eu fui um dia. Vasculhei o fundo, remexi, puxei pastas, abri zíperes. Nada. A carta não estava mais lá. Talvez tenha se perdido numa troca de alojamento. Talvez tenha sido jogada fora sem querer, no meio de tantas outras ordens de serviço. Ou talvez eu mesma tenha me livrado dela, num daqueles momentos em que tentei apagar o passado. Mas a verdade é que eu não precisava mais daquele papel, porque a mulher que escreveu aquilo já não existia. A soldado que pedia a aprovação do pai tinha sido substituída pela oficial, que agora segurava a própria dor, sem deixar cair uma lágrima. Eu me levantei devagar, cruzei o salão com passos firmes, ignorando os cochichos, as piadas, os olhares. A noiva ainda não havia descido. O altar estava montado. O irmão, ansioso. Os convidados, se ajeitando. E eu, por dentro, me desmanchando em silêncio. Porque às vezes, o que não está mais na mala não é apenas uma carta. É a última esperança de que algo possa ser consertado. E naquele momento, eu soube. Não haveria conserto. Só escolha. E eu estava pronta para fazer a minha. A fita do meu coturno estava ligeiramente torta. Percebi isso quando olhei para o chão enquanto passava entre os convidados que se acumulavam em torno da mesa de doces. A maioria das mulheres usava salto, vestidos longos ou rendados, colares brilhantes, pulseiras que tilintavam como um lembrete constante de feminilidade performada. Eu era a exceção. A única mulher de farda. A única com coturno. A única que exalava firmeza num ambiente que parecia feito de verniz e vaidade. Senti os olhares de cima a baixo. E não eram olhares de admiração. Eram os olhares que se lançam a algo que está fora do script. A mulher que não sabe se vestir para uma festa. A filha que voltou sem ser chamada. A farda entre rendas, como uma nódoa numa toalha de linho. Mas eu não me escondi. Mantive a coluna ereta. Fiz o que aprendi a fazer quando patrulhei áreas hostis no interior do país. Respirar fundo, mapear as saídas e manter a mente quieta, mesmo quando o ambiente inteiro sussurra contra você. Minha mãe me viu de longe e hesitou. Ela estava cercada por 2 tias que usavam o mesmo penteado desde os anos 90 e fingiam segurar taças para não precisar abraçar ninguém. Uma delas cutucou o braço dela, como quem avisa de um problema. Mamãe disfarçou. Vinha em minha direção com um sorriso vago. Aquele tipo de sorriso que se oferece por obrigação. Quando chegou perto, parou a 1 metro de mim. Olhou minha farda com um ar de censura mansa e disse, sem olhar nos meus olhos: "Você não podia ter vindo com uma roupa mais... feminina?" Não foi uma pergunta. Foi uma sentença. Um veredito disfarçado de sugestão. Eu apenas respondi com um leve movimento de queixo, como quem diz, era o que eu tinha. Mas a verdade era outra. Eu tinha um vestido. Tinha até salto, guardado na mochila. Só que naquele dia, depois de escutar meu pai me chamar de decepção de uniforme, decidi que se eu iria ser olhada com desprezo,
que fosse com minha armadura completa, sem disfarces, sem maquiagem para suavizar o desconforto de quem me despreza. Ela não insistiu. Apenas se virou de volta para o salão, deixando no ar o cheiro doce do perfume que eu reconhecia desde a infância, agora misturado a um leve traço de constrangimento. Eu segui em direção à minha mesa, a mesma de antes, a mesma que me colocava distante do altar, longe da pista de dança, quase ao lado do banheiro. Na mesa, havia um casal de parentes que mal me conheciam. Um deles me cumprimentou com um aceno tímido. O outro fingiu estar respondendo mensagens no celular. Eu me sentei com elegância militar, pernas alinhadas, mãos sobre o colo. O garçom passou oferecendo água ou espumante. Pedi um vinho seco. Ele hesitou, como se não estivesse certo se eu era mesmo convidada. Depois de conferir o nome na pulseira que eu usava, serviu. Enquanto os demais sorriam para as câmeras, dançavam valsas imaginárias e trocavam histórias sobre filhos e viagens, eu fiquei ali, quieta, ouvindo a movimentação da festa como quem escuta uma língua que não fala mais. Não havia lugar para mim naquela narrativa. Eu era a moldura esquecida do quadro, o lembrete de que nem todas as filhas são decorativas, de que nem toda mulher foi feita para ser brinde em casamento. Do outro lado do salão, a noiva estava tirando fotos com os padrinhos. Acompanhei com o olhar. Ela usava um vestido moderno, de mangas longas e gola alta, o cabelo preso com firmeza, diferente das noivas que sempre vi em revistas. Havia nela um certo ar de disciplina, como se estivesse mais à vontade com ordem do que com doçura. Era a primeira vez que eu a via de perto. E mesmo sem conhecê-la, algo me dizia que ela estava me observando também. Enquanto isso, meu pai circulava entre os convidados como um prefeito em campanha. Apertava mãos, contava piadas, fazia discursos curtos sobre educação, responsabilidade e mérito. Todos riam, todos concordavam. Ele era o pai do noivo, o homem respeitado da cidade, aposentado da Receita Federal, conhecido por nunca errar uma previsão sobre economia. Mas por dentro, eu sabia o quanto ele era vazio de empatia e transbordado de orgulho. E naquele momento, parecia que tudo estava sob controle, que a filha militar, esquecida na mesa dos indesejáveis, era apenas um detalhe na paisagem perfeita da sua festa. Foi então que o cerimonialista anunciou o brinde dos pais. As taças tilintaram. O salão foi se silenciando aos poucos. O meu pai se levantou, subiu no pequeno palco montado ao lado do altar e pegou o microfone. Os convidados o aplaudiram. Ele esperou o silêncio completo antes de começar. Boa noite a todos. Hoje é um dia de alegria. Meu filho está se casando com uma mulher admirável, numa cerimônia linda, cercado de gente que importa. E eu só tenho uma coisa a dizer a ele. Você é o orgulho da nossa família. Pausa, sorrisos, mais aplausos. Nem todos os filhos fazem escolhas que a gente entende. Alguns se perdem. Outros resolvem viver longe. Preferem fardas a abraços, obediência a afeto. E tudo bem. Cada um segue o caminho que merece. A frase ficou no ar como um soco sem som. Eu não me mexi, nem respirei. O vinho em minha boca perdeu o gosto. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Uma tia passou a mão no colar, nervosa. Uma jovem, talvez prima de alguém, soltou um risinho abafado. E ele finalizou. Mas você, meu filho, você é a nossa esperança. Você ficou. Você construiu. Você nos enche de orgulho. Desceu sob aplausos. Minha mãe limpou uma lágrima. Meu irmão sorriu, mas o sorriso vacilou. A noiva, porém, não aplaudiu. Ficou séria. E quando ele passou por ela para entregar o microfone, ela apenas assentiu, como quem agradece a presença de um estranho. Eu bebi o resto do vinho de um só gole. Não porque queria esquecer, mas porque queria marcar aquele gosto na boca. Era o gosto da exclusão, da indiferença tornada discurso, da filha reduzida à metáfora de fracasso em público. Eu não chorei, não reagi, não levantei. Eu apenas fiquei. E ali, no centro daquela festa de aparências, eu era a única verdade que eles fingiam não ver. Mas o que eles não sabiam, ainda, é que a história da noite não acabaria naquele brinde, e que, ironicamente, o que viria a seguir não partiria de mim. Seria a noiva, e ela já estava olhando para mim. O vinho já não queimava na garganta.
A taça vazia entre meus dedos era só um peso inútil, como o nome que carregava naquela família. Pesado, decorativo, mas completamente esquecido na prateleira da memória coletiva. O discurso do meu pai ainda reverberava no salão, como uma vibração fina, invisível, que se instala nos ossos e não sai nem com o silêncio. O orgulho que ele exaltava no meu irmão tinha sido esculpido com as cinzas da minha ausência. Eu não era filha. Eu era referência de erro, e não havia quem contestasse. A festa prosseguia, como um rio que passa por cima do corpo de quem se afoga. Padrinhos se alinhavam para fotos. Convidados brindavam entre si, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos, esses não mentiam. Uma tia me lançou um olhar rápido, como quem pensa, pobre menina, e em seguida se volta para os docinhos. Um primo mais jovem fingiu que não me viu, e meu irmão evitava até olhar na minha direção. Sentado ao lado da noiva, ele sorria para as câmeras, mas sua expressão era a de quem preferia que eu tivesse ficado onde estivesse, longe, invisível, convenientemente ausente da narrativa. Foi então que o cerimonialista anunciou o brinde principal. O salão escureceu levemente. As luzes foram ajustadas para iluminar o centro. Era a hora do tradicional brinde do pai com os noivos. Eu sabia que seria mais um espetáculo de autopromoção, mais uma chance para ele me apagar publicamente. E mesmo assim fiquei. Não por masoquismo, mas por um instinto que aprendi a respeitar em zonas de conflito. Quando o inimigo quer que você vá embora, talvez seja exatamente o momento de permanecer. Meu pai tomou a palavra novamente. Dessa vez, o microfone chiou um pouco no início. Ele fez um gesto impaciente e esperou que o som fosse ajustado. O salão se calou. As taças foram erguidas em expectativa, e ele começou. Bem, vamos brindar. A esse momento tão bonito, a esse casal tão especial, ao meu filho, que sempre foi o alicerce da nossa família, mesmo em tempos difíceis, ao meu genro, ele sorriu para a plateia, que escolheu certo. Uma mulher inteligente, equilibrada, que veio para somar. A plateia aplaudiu. Ele aproveitou a deixa para continuar, inflado, teatral, confortável. E claro, brindar também àqueles que nos surpreendem. Porque a vida é cheia de surpresas, não é? Às vezes, alguém que esteve ausente por tanto tempo resolve aparecer. Assim, sem aviso. De uniforme. Como quem quer dizer, olhem para mim, eu sou importante também. Algumas risadas leves se espalharam. Ele ergueu a taça lentamente, saboreando cada palavra como se fossem troféus. Mas sabem, fardas não apagam fracassos, medalhas não limpam ausências, e nenhum posto militar substitui o que realmente importa: estar presente, ser família. A farda pode ser brilhante, mas não cobre o buraco que um abandono deixa. Alguns aqui sabem bem do que estou falando. Ele olhou diretamente para mim. A sala inteira acompanhou o movimento. Os olhos dele não tremiam. A mão segurando a taça estava firme. E quando falou a próxima frase, o mundo pareceu encolher ao meu redor. Você é a vergonha da nossa família. O silêncio que seguiu foi de outro tipo. Não era o silêncio respeitoso das cerimônias. Era o silêncio denso do constrangimento coletivo. Da vergonha alheia. Da crueldade assistida. Ninguém se mexia. Ninguém ousava tossir, rir, interromper. O som do ar-condicionado se tornou o único ruído real. A frase havia sido dita, com todas as letras, em voz alta, diante de todos. Eu não reagi, não porque não doeu, mas porque aprendi no exército a respirar fundo mesmo quando o peito grita, a manter os olhos retos mesmo quando a alma quer tombar. A força às vezes é ficar parada enquanto te atropelam, e ainda assim não ceder o terreno. Meu pai então completou com um sorriso seco, mas enfim, brindo ao que importa, ao futuro, ao que permanece, ao que nos honra de verdade. E brindou, sozinho, porque ninguém teve coragem de acompanhá-lo. Meu irmão não levantou a taça. Estava com o rosto baixo, como quem lê instruções no fundo do copo. A noiva mantinha-se imóvel, com os olhos presos no pai dela, depois em mim. As mãos dela estavam cerradas no colo, e por um instante eu pensei ver algo tremendo ali. Não raiva, não tristeza, mas decisão. O cerimonialista, visivelmente desconfortável, retomou o microfone com pressa, tentando aliviar o clima. Bem, vamos continuar com o corte do bolo, e logo mais teremos a dança dos noivos.
A música voltou a tocar, mas parecia uma trilha inadequada, uma batida leve demais para o peso que ainda pairava no salão. Os convidados voltaram aos cochichos. Ninguém se aproximava de mim. Eu era o campo minado da festa. A presença que doía, o fardo que ninguém queria carregar. Fiquei ali por mais alguns minutos. Não por orgulho, mas porque ainda não era hora de ir. Algo dentro de mim dizia que a história não terminaria com aquela frase. E a maneira como a noiva me olhou antes de sair do salão, com passos rápidos e um brilho de urgência nos olhos, confirmou isso. Ela sumiu por 15 minutos. Ninguém notou. Nem meu irmão, nem minha mãe, nem o cerimonial. Mas eu notei. E quando ela voltou, havia algo nas mãos dela. Um envelope, um papel, um caderno, não sei. Só sei que a postura dela era outra. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, eu senti que talvez eu não fosse mais a única a carregar verdades escondidas naquele lugar. É estranho quando uma ausência pesa mais do que qualquer palavra. Ainda mais quando essa ausência tem nome, rosto e memória. Meu irmão sempre foi o elo mais próximo que eu tive daquela casa. Não porque nos entendíamos perfeitamente, mas porque dividíamos silêncios mais do que gritos. Quando éramos crianças, ele costumava ficar de sentinela na porta do quarto enquanto eu chorava escondida, depois que meu pai gritava por causa de um caderno rabiscado ou uma resposta respeitosa demais para o gosto dele. Meu irmão não era corajoso, mas era presente. E isso, naquela casa, era raro. Lembro de um dia específico. Eu devia ter 9, ele 12. Estávamos no quintal quando escutei meu pai falar para minha mãe que eu tinha algo errado na cabeça. Que menina nenhuma deveria gostar de polícia, de armas, de camuflado. Que isso era coisa de homem. Eu paralisei. Meu irmão se aproximou, agachou ao meu lado e disse: "Você vai ser o que quiser. Eu seguro as pontas." E segurou, até onde conseguiu. A última vez que nos falamos antes do casamento foi por mensagem, 3 anos atrás. Eu havia voltado de uma missão no interior de Rondônia e mandei uma foto do nascer do sol numa base provisória. Ele respondeu com um emoji de foguinho e disse: "Orgulho de você." Depois disso, silêncio. E-mails não respondidos. Chamadas ignoradas. Até o convite do casamento, enviado por e-mail conjunto com a lista de presentes. Nenhuma frase pessoal. Só confirmar presença até 0206. E um link para uma loja de eletrodomésticos. Então vê-lo ali, ao lado da noiva, depois de tudo, com os olhos baixos e a taça vazia na mão, doeu de um jeito que nem as palavras do meu pai tinham doído. Porque meu pai sempre foi o muro. Mas meu irmão, ele era a janela. E agora a janela estava fechada, talvez trancada por dentro. Depois do brinde cruel que me reduziu a um símbolo público de vergonha, o salão havia retomado o movimento. Superficialmente. Os risos voltaram, as músicas tocaram. O fotógrafo circulava tentando capturar momentos que parecessem leves, naturais, felizes. Mas havia uma tensão subterrânea, um fio invisível entre mim, meu pai e meu irmão, e também entre mim e a noiva, que agora parecia carregar um peso que ninguém via. Observei os dois ao longe. Meu irmão estava inquieto, passava a mão na nuca, mexia no botão da camisa, evitava contato visual comigo. Em determinado momento, nossas retinas se cruzaram. Por um segundo, ele desviou, bebeu, fingiu sorrir para alguém atrás de mim, e naquele gesto, eu compreendi tudo. Ele sabia. Sabia o quanto aquilo era injusto. Sabia o que meu pai fazia comigo desde sempre. Sabia que eu não era uma vergonha, nem uma farsa, nem uma ausência. Mas mesmo assim, escolheu o silêncio. O silêncio conveniente. O silêncio que preserva a festa, mas mata o vínculo. A noiva voltou para o salão, sem fazer alarde, sem se anunciar. Trazia algo consigo. Um envelope, um papel dobrado, talvez um documento, e um olhar que não combinava com a leveza de uma recém-casada. Era a primeira vez que eu via alguém tão jovem carregar nos ombros o tipo de fúria controlada que só se vê em quem já viveu injustiça de perto. Ela se aproximou do meu irmão, sussurrou algo em seu ouvido, e ele respondeu com uma negativa quase infantil, abanando a cabeça. Ela insistiu. Ele se enrijeceu. Por fim ela se afastou, e ele não a seguiu. Poucos minutos depois, o cerimonialista chamou os noivos para uma nova rodada de fotos. O irmão se dirigiu ao centro do salão, mas parecia andar com o peso dobrado. A cada passo,
A postura dele era a de quem carrega um segredo entre as omoplatas. Algo que arde, algo que arranha. A noiva não o acompanhou de imediato. Ficou observando. O olhar dela foi de novo para mim, mas dessa vez não era curiosidade. Era algo mais próximo de resolução. Na mesa onde eu estava, o garçom trouxe uma nova taça de vinho. Deixou sem dizer nada. Agradeci com um aceno. Ao levar a taça aos lábios, percebi que minhas mãos estavam firmes. Isso me assustou por um momento. Como eu conseguia estar tão calma depois de tudo aquilo? A resposta veio como um eco. Porque já vivi coisas piores. Porque já fui ignorada em trincheiras, esquecida em selvas, maltratada por superiores que depois foram removidos do comando. E sobrevivi. O que eram algumas palavras de um pai que nunca soube me nomear, diante de tudo que já suportei? Ainda assim, doía. Não como dor de batalha. Era uma dor mais silenciosa. Uma dor de quem percebe que o laço mais próximo que teve na vida, aquele que dizia eu seguro as pontas, agora apertava os dedos para que eu soltasse sozinha. E eu soltei. Ali, naquela mesa escondida no canto do salão, entre suspiros contidos e música de valsa tocando em volume baixo, eu soltei meu irmão. Não com ódio, mas com a exatidão de quem entende que há abandonos que não gritam. Eles apenas escorrem, e quando você se dá conta, já está sozinha. Ele não olhou para mim de novo, nenhuma vez. Mesmo quando o fotógrafo posicionou os noivos diante da mesa principal. Mesmo quando todos se levantaram para a dança. Mesmo quando o cerimonialista anunciou: vamos ouvir agora algumas palavras da noiva. Todos aplaudiram. Eu não. Permaneci sentada, segurando a taça. Os olhos fixos na noiva que agora caminhava com uma calma rara. Microfone nas mãos. Ela não sorriu. Não ajeitou o véu. Não esperou silêncio. Apenas começou a falar. E no instante em que sua voz soou pelo salão, eu soube. Algo havia mudado. Não para mim, para todos. Há um tipo de silêncio que não se instala de uma vez. Ele chega devagar, primeiro pelas respirações contidas, depois pelas conversas que murcham, por fim, pelas mãos que param no ar, entre uma garfada e outra, porque algo mudou na temperatura do ambiente, não o ar-condicionado, mas a atmosfera. O instinto coletivo de que algo está prestes a acontecer. Foi exatamente assim que a noiva pegou o microfone naquela noite. Sem anunciar, sem sorrir, sem pedir permissão. Ela não parecia ansiosa, tampouco insegura. Havia uma rigidez no queixo, um tipo de firmeza silenciosa nos ombros que me era familiar. Era a mesma rigidez que vejo em soldados que sabem que estão prestes a falar em nome de algo maior. Mas o que ela carregava naquele momento não era hierarquia. Era verdade. E a verdade, às vezes, não precisa gritar para ser ouvida. Ela não olhou para os pais, nem para meu irmão, nem para a equipe de fotografia que se organizava para captar o discurso leve e emocionante da noiva. Ela olhou direto para mim. E só depois disso, virou-se para os convidados. Boa noite a todos, disse, com a voz limpa, clara, sem tremor. Alguns sorriram de volta, por reflexo. Um ou outro aplaudiu baixinho, antecipando que ouviria frases de amor, gratidão e clichês sobre o homem da minha vida. Mas ela não ofereceu isso. O que veio a seguir não fazia parte de roteiro nenhum. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Mas hoje, eu preciso agradecer especialmente a alguém que veio de longe, de muito longe. Alguém que está aqui. Apesar de tudo, o salão congelou. O som ambiente pareceu murchar. Vi a testa do meu pai franzir, a mão dele ainda segurando a taça, esperando o momento certo para mais um brinde de si para si mesmo. Ele ainda não entendia. Ninguém entendia, exceto eu. Quando comecei a namorar o Léo, ela disse, e os olhos dela foram direto ao meu irmão. A primeira coisa que ele me contou foi sobre a irmã. Uma mulher que, segundo ele, havia decidido se afastar da família. Uma mulher que preferiu a carreira militar à convivência familiar. Eu ouvi essa história muitas vezes. Em jantares, em almoços, em encontros de família. Sempre a mesma narrativa. Os convidados estavam imóveis, algumas bocas abertas, sem perceber. O cerimonialista olhava para os padrinhos como quem busca instruções, mas ninguém tinha coragem de interrompê-la.
porque o que saía da boca dela agora era diferente. Era mais do que palavras. Era reparação. Mas aí eu resolvi escutar por mim mesma. Conversei com pessoas, li matérias, vi nomes em listas de condecorações que nunca tinham sido citadas aqui, e percebi que havia uma verdade inteira sendo escondida atrás de um sobrenome. Ela fez uma pausa. O salão estava quieto como um templo prestes a testemunhar algo sagrado, e eu, ainda na mesa afastada, segurava a taça de vinho com a mesma firmeza de quem segura uma granada que nunca quis usar. Eu não sabia o que ela diria a seguir, mas sabia que ninguém sairia dali como entrou. Então hoje, antes de qualquer outro agradecimento, antes de qualquer homenagem, eu quero dizer isso diante de todos vocês. Essa mulher, que muitos aqui ignoraram. Essa mulher que não está usando um vestido de festa, mas a farda que conquistou com suor, risco e honra. Essa mulher que foi chamada de decepção é Major-General das Forças Armadas Brasileiras. Algumas pessoas deixaram escapar exclamações abafadas. Outras simplesmente paralisaram. Eu continuei imóvel, não por orgulho, mas por instinto. A mão que segurava a taça não tremeu. Eu apenas respirei, lento, profundo, como se estivesse absorvendo oxigênio depois de anos submersa. Major-General Tainá, disse a noiva com a voz firme. É uma honra ter você aqui. Mesmo que muitos não saibam reconhecer o que você representa, eu sei. Eu estudei sua trajetória. Eu li sobre suas operações. Eu vi sua entrega. E se há alguém aqui que precisa ser celebrado hoje, é você. Não houve aplausos de imediato. Houve silêncio. Um silêncio que sangra. Um silêncio de espanto, de vergonha, de constrangimento coletivo. O tipo de silêncio que denuncia os cúmplices calados. Os familiares que riram. Os primos que cochicharam. A mãe que desviou o olhar. O pai que brindou a sua ausência. Vi meu irmão abaixar a cabeça. A taça na mão dele estava pela metade. As palavras da noiva pareciam ecoar dentro dele como socos disfarçados de admiração alheia. Meu pai, por outro lado, manteve-se congelado, como um monumento que, de repente, descobre que foi construído sobre areia. A noiva então caminhou na minha direção. Cada passo ecoava no salão como uma pequena revolução. Eu não sabia o que fazer. Me levantei devagar, por reflexo. As pessoas se viraram. Pela primeira vez na noite, todas as atenções estavam em mim. Mas não como antes. Não como a esquisita de uniforme. Havia algo diferente. O peso do preconceito havia mudado de ombros. Ela parou a menos de 1 metro de mim. Os olhos brilhavam, não de emoção performática, mas de verdade bruta. Ela estendeu a mão e disse sem microfone, mas com a mesma firmeza: obrigada por ter vindo. E me desculpa, pelo que fizeram, pelo que permitiram. Eu não respondi, apenas apertei a mão dela. Não por perdão, mas por reconhecimento. Naquele instante, eu não precisava mais da aprovação do meu pai, nem da aceitação de uma família que sempre me quis como sombra. Eu não precisava mais provar nada, porque alguém ali, diante de todos, teve a coragem de fazer o que ninguém fez por mim em 38 anos. Dizer a verdade em voz alta. Voltei a me sentar, a taça ainda na mão. Mas agora, ela não pesava mais. Agora ela era símbolo. E eu, finalmente, deixava de ser silêncio. Ela me observava desde o primeiro minuto. Disso eu tinha certeza. Não era um olhar invasivo, nem aquele tipo de espionagem disfarçada que alguns convidados mais fofoqueiros demonstram quando alguém fora do molde aparece. O olhar da noiva era diferente. Era de escuta, de quem via mais do que os olhos permitiam. E agora, depois do que ela fez, depois de me nomear diante de todos quando a própria família me reduziu a pó, eu finalmente entendia por quê. Na verdade, o que ela fez começou antes. Começou no momento em que ela sumiu. Foi cerca de 15 minutos antes do discurso, depois do brinde do meu pai, quando o salão ainda se recuperava da tensão cortante. Eu estava sentada, sozinha, como estive a festa inteira. Observava tudo com um olhar que não julgava, mas também não perdoava. Foi então que a noiva, vestida de branco, véu delicado nos ombros, se retirou discretamente pela lateral do salão. Ninguém percebeu. Todos estavam ocupados demais, fingindo normalidade, exceto eu. Eu vi quando ela passou pela porta lateral. Eu vi o aperto dos dedos na barra do vestido. E eu soube, naquele instante,
que ela não voltaria igual, que algo havia sido acionado nela, alguma coisa que os sorrisos não sustentavam mais. Talvez tenha sido o discurso venenoso do meu pai. Talvez tenha sido o silêncio constrangido do meu irmão. Talvez, quem sabe, tenha sido minha imobilidade, a forma como não reagi, como permaneci em pé segurando minha taça, como se ela fosse a única coisa que ainda me dava alguma posição naquele mundo decorado demais. O que eu não sabia era onde ela tinha ido, nem por quê, nem o que havia no envelope que voltou segurando, aquele que ela segurava com o cuidado de quem carrega algo que pode reescrever o rumo de um nome. Foi só horas depois, já longe do salão, que eu soube. Porque às vezes, a verdade vem de onde menos esperamos. A revelação veio pelas palavras da própria noiva, alguns dias depois, quando me escreveu uma mensagem que começou com: "Eu precisei entender quem você era, antes de repetir a história que me contaram." Ela havia saído do salão e ido até o carro. Dentro do porta-luvas, ela guardava uma pasta de documentos que montara sozinha, semanas antes, depois de uma discussão com meu irmão. Segundo ela, tudo começou com uma pergunta inocente: "Por que você nunca me contou mais sobre sua irmã?" Ao que ele respondeu com evasivas: "Ela não faz parte da nossa vida." Ela se afastou. Ela virou militar e desapareceu. Mas havia algo nos olhos dele, disse ela. Algo trincado, algo mal colado, que fez com que ela começasse a buscar por conta própria. Ela começou pelas redes sociais. Encontrou pouco, mas encontrou. Uma foto antiga, em um evento internacional de defesa. Uma lista pública de promoções nas Forças Armadas. Um artigo jornalístico sobre uma operação de resgate em uma cidade esquecida pela mídia. E lá estava meu nome. Pequeno, mas firme, composto, completo, composto por aquilo que minha família inteira se esforçou para apagar. Mérito. A noiva não parou por aí. Imprimiu documentos, comparou datas, conferiu detalhes. E no fundo do armário onde meu irmão escondia pastas antigas, encontrou algo que não esperava. Um convite impresso para uma cerimônia militar em Brasília, com meu nome destacado como homenageada da noite. Data: 2 anos atrás. Destinatário: meu irmão. Ele nunca foi, nunca respondeu, nunca mencionou. E mesmo assim guardou. Ela levou o envelope consigo até o casamento. Não sabia o que faria com ele. Talvez nada. Talvez só guardar, para o caso de algum dia precisar. Mas quando viu a cena, o pai do noivo me expondo diante de todos, me desumanizando com palavras cuidadosamente venenosas, ela soube que precisava agir. Por isso, ela saiu, não para chorar, não para respirar, mas para buscar aquilo que a verdade pedia: provas, para que quando sua voz ecoasse pelo salão, ela não falasse só com o coração, mas com a realidade. E foi isso que ela trouxe de volta naqueles 15 minutos de ausência. Documentos, nomes, condecorações, datas. E principalmente o motivo pelo qual a narrativa do silêncio familiar era tão conveniente. Porque, se a minha presença fosse reconhecida, o mito da família perfeita ruiria de dentro para fora. Ela voltou para o salão com o envelope escondido sob o braço e se preparou, porque mesmo sem treinamento militar, ela sabia: alguns confrontos exigem precisão. E naquele caso, a munição dela eram palavras certas, ditas no tempo certo, diante de quem mais precisava ouvi-las. Ela não pediu permissão. Não ensaiou, apenas foi. E ao fazer isso, fez o que ninguém naquela família jamais teve coragem de fazer por mim: me devolver o nome. Não só o sobrenome herdado, mas o nome que construí: Major General Tainá. Aquele nome não veio fácil. Foram anos, missões, fardas lavadas à mão, horas sem sono, medalhas que pesavam mais do que pareciam, burocracias, discriminação, votos de silêncio diante de abusos hierárquicos. E claro, a constante certeza de que, para minha família, nada disso valia mais do que um vestido florido num almoço de domingo. Mas agora alguém via, alguém nomeava, alguém me via inteira, sem moldes, sem vergonha, sem desvio. E naquele instante, enquanto ela falava, enquanto os convidados mantinham os olhos fixos nela e em mim, enquanto meu pai começava a perder a cor e meu irmão permanecia com os olhos cravados no chão, eu entendi que não era mais sobre perdão. Era sobre fim.
Fim do silêncio. Fim da negação. Fim da cumplicidade covarde. Aquela noiva, que me observava em silêncio desde o início, tinha quebrado o ciclo. E agora, todos teriam que encarar o que fingiram não saber, que eu não precisava mais de lugar naquela mesa, porque agora o salão inteiro sabia quem eu era, e eles, pela primeira vez, não sabiam o que dizer. Há eventos que se anunciam com gritos, batidas de porta ou sirenes, mas há outros que se instalam como uma corrente de ar frio, atravessam a sala, arrepiam peles e fazem os olhares se encontrarem, não por escolha, mas por reflexo. Foi exatamente assim que a cerimônia mudou de rumo, sem alarde, sem grito, sem música de virada. Bastou uma frase da noiva, seguida por um silêncio denso, e toda a engrenagem emocional daquela noite começou a girar no sentido oposto. O salão ainda estava decorado com flores brancas e luzes quentes. A trilha sonora ainda tocava melodias românticas em volume baixo. O buffet ainda mantinha garçons a postos com bandejas e taças. Mas o ar tinha mudado. Não o ar-condicionado. O outro ar. Aquele que só se percebe quando as palavras rompem uma parede que todo mundo fingia que era indestrutível. Depois do discurso da noiva, depois que ela me chamou pelo posto, pelo nome completo, e agradeceu pela minha existência diante de todos, o salão congelou. Mas não era um congelamento bonito, cinematográfico. Era o tipo de paralisia desconfortável que antecede um colapso. Os convidados pareciam não saber para onde olhar. Os celulares foram baixados. As conversas abafadas cessaram. Até as taças nas mãos dos mais cínicos tremeram levemente. E no centro de tudo isso, meu pai. Ele ainda estava sentado à mesa principal, com a postura ereta de quem acreditava controlar o ambiente. Mas os olhos entregavam tudo. Uma mistura de incredulidade e raiva. Como se alguém tivesse invadido seu castelo e arrancado a pedra angular com uma pinça. O rosto dele perdeu a cor. Não moveu os lábios. Não tentou desmentir. Porque sabia. Não havia como. Ao lado dele, minha mãe não sabia o que fazer com as mãos. O garfo entre os dedos virou objeto sem função. Ela olhava da noiva para mim, de mim para os outros convidados, buscando uma explicação no vazio. Mas não havia explicação. Havia exposição. Meu irmão... Ele parecia uma criança envergonhada em roupa de adulto. A cabeça baixa, os olhos no chão, os ombros pesados, como se o peso da farda que ele nunca teve de usar estivesse agora sobre ele, mesmo sem tecido. Talvez porque, finalmente, ele tivesse sentido o que é ter vergonha da própria omissão. A noiva, por outro lado, continuava erguida, firme. Não buscava aplausos, não esperava palmas, não tentava suavizar. Ela sabia exatamente o que tinha feito, e o salão inteiro também sabia. Em menos de 3 minutos, ela desmanchou uma década de mentiras em família. Derrubou um pedestal montado com frases como "ela sumiu", "ela não quis contato", "ela escolheu outra vida". Em 3 minutos, ela devolveu a mim o que tentaram apagar: a presença. O cerimonialista, visivelmente perdido, tentou retomar a programação. E agora, vamos chamar os padrinhos para as fotos no altar. Ninguém reagiu. Ele repetiu: Os padrinhos... para as fotos? Alguns se levantaram, constrangidos, caminhando com passos quebrados, sem saber se estavam participando de uma cerimônia de casamento ou de um julgamento público. Era como se todos agora tivessem consciência de que estavam no mesmo ambiente que um erro coletivo, e que esse erro tinha nome, rosto e patente. Eu permaneci sentada, a taça ainda na mão. Mas agora, o vinho estava morno, e o que antes era escudo, agora era símbolo. Eu não precisava mais fingir que não sentia. Sentia tudo, cada olhar que evitava o meu, cada suspiro que precedia uma tentativa de mudar de assunto, cada máscara caindo sem ruído. Uma prima distante se aproximou, tímida, olhos baixos. Disse apenas: "Eu não sabia, Tainá. Me desculpa." Respondi com um leve aceno, não por desprezo, mas porque, às vezes, o perdão não precisa ser dito. Ele só precisa ser entendido como tardio. Logo depois, outro parente. Um tio que eu mal via desde a adolescência. Seu pai, ele nunca contou.
A gente achava que você tinha cortado tudo. Assenti, outra vez. Ele tentou continuar, mas parou no meio da frase, porque naquele momento, o constrangimento já fazia mais barulho do que qualquer palavra. A noiva voltou para junto do meu irmão, mas não se sentou. Permaneceu em pé, braços cruzados. O olhar dela era claro. Ela havia feito sua parte. Cabe agora a cada um lidar com as consequências. Ela não me salvou. Ela me expôs à luz, e isso por si só já era mais do que qualquer um ali jamais teve coragem de fazer. A cerimônia prosseguiu como pôde. O corte do bolo foi feito sem entusiasmo. As fotos foram tiradas com sorrisos forçados. A dança dos noivos aconteceu com passos automáticos, como se fossem obrigados por contrato. A música voltou a tocar, mas já não preenchia o salão. Apenas ocupava um espaço entre a vergonha e o silêncio. E eu continuei observando, sem pressa, sem necessidade de revanche, porque o que eu esperei por anos, ser vista, havia finalmente acontecido, e não foi pelo olhar do meu pai, nem pela voz da minha mãe, nem pelas desculpas do meu irmão. Foi por alguém que não me devia nada, e justamente por isso, me deu tudo, a verdade. Quando deixei o salão, foi como sair de um campo de batalha vencido sem ter disparado um único tiro. A guerra foi deles. A humilhação foi deles. A vergonha, agora, era coletiva. E eu era apenas a mulher que segurou uma taça, ouviu calada e esperou o momento certo. E esse momento tinha chegado. Major-General Tainá. 3 palavras. Um título, um nome, um peso. Foi a primeira vez que ouvi essas 3 palavras juntas fora de uma cerimônia oficial. Mas também foi a primeira vez que elas soaram mais verdadeiras, mais íntimas. Como se tivessem sido ditas não por protocolo, mas por escolha. Pela boca de alguém que não usava uniforme, mas entendia a linguagem da coragem. Foi ali, no centro de uma festa onde eu deveria ser apenas uma sombra constrangida da família, que eu fui nomeada como nunca fui em casa, com respeito. E, ironicamente, foi nesse instante que eu entendi que não precisava mais ser chamada de nada. Porque, finalmente, eu era silêncio. Mas não o silêncio de antes, aquele que me esmagava, que me escondia, que me trancava na imagem da filha, que preferiu a farda ao lar. Não. Agora o silêncio era meu, escolhido, instalado como um território conquistado, um lugar onde eu podia existir sem explicação, sem justificativa, sem pedido de desculpas. Depois do discurso da noiva, a festa continuou como quem tenta andar depois de um acidente. Os passos eram hesitantes, as risadas inseguras. Até a música, por mais otimista que tentasse soar, parecia desconfortável naquele espaço. A verdade havia sido dita, e ninguém mais sabia exatamente onde colocar as mãos, os olhos, as palavras. Levantei-me devagar, a taça ainda na mão, mas agora vazia, como um símbolo de tudo que precisei segurar sozinha por tanto tempo. Vi pessoas se afastando sutilmente ao meu redor, como se não soubessem se deviam se aproximar para pedir desculpas ou se esconder para não serem convocadas a enxergar seus próprios silêncios. Era curioso. Bastou ser nomeada para que eu passasse a ser temida. Cruzei o salão com passos lentos, medidos. Não havia pressa. Não havia fuga. Havia encerramento. Meus olhos encontraram os de minha mãe por um segundo. Ela tentou sorrir. Um sorriso pálido, tímido, cheio de frases que não disse. Eu apenas assenti com a cabeça. Aquilo era tudo o que eu podia oferecer. E se ela me conhecesse de verdade, saberia que era o suficiente. Meu pai permanecia sentado, como um monumento vencido, a taça dele pela metade, os ombros curvados não por idade, mas por desmoronamento. Pela primeira vez, ele parecia menor do que suas próprias palavras. E, paradoxalmente, foi por vê-lo assim, quebrado pelo que não pôde controlar, que eu soube. Minha luta com ele havia acabado. Não porque ele perdeu, mas porque eu desisti. Não por fraqueza, mas por escolha. Não precisava mais do perdão dele, nem da aprovação, nem do reconhecimento tardio. O que eu precisava, eu já tinha. Passei pelo meu irmão. Ele me olhou, finalmente. O olhar de quem foi arrancado de um transe. Havia algo ali. Vergonha, talvez. Ou remorso. Mas ele não disse nada. E eu também não, porque havia um acordo silencioso entre nós.
Algumas falas só funcionam se forem ditas antes da ferida abrir. Depois disso, são apenas curativos tardios. E eu não queria mais curativos. A noiva me encontrou perto da saída, sozinha, vestido levemente amassado, os olhos firmes. Não disse nada de imediato. Estendeu a mão e eu apertei, sem palavras, só uma pressão leve, firme, exata, o gesto de quem não pede palmas, de quem não quer ser aplaudida por fazer o que é certo. Ela apenas fez. Obrigada, murmurei por fim. Ela balançou a cabeça. Não me agradeça. Você já fez isso por muita gente que nunca te agradeceu. E nos despedimos. Saí do salão com a cabeça erguida, sem pressa, sem precisar fingir que não doía. Doía sim, mas era uma dor diferente. Não a dor da rejeição. Era uma dor de parto, de renascimento, de ruptura definitiva. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais leve. Ou talvez fosse eu. A cidade continuava igual. Carros passando, buzinas, pessoas indo para festas, para casa, para qualquer outro lugar. Mas eu não era mais a mesma. Caminhei até o carro que havia chamado mais cedo. Um motorista jovem me abriu a porta. Quando olhou para minha farda, disse: "A senhora é militar?" Assenti com um sorriso breve. Sim, ele pensou por um segundo. De alto escalão? Pode-se dizer que sim, respondi, sem vaidade. No trajeto até o hotel onde eu ficaria aquela noite, não trocamos mais palavras. O rádio estava baixo. A cidade passava pelas janelas como um filme que eu já tinha visto. Mas dentro de mim, algo era novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que não precisava provar mais nada. A humilhação agora não era minha. Estava com eles, com quem permitiu, com quem silenciou, com quem aplaudiu um discurso que excluía uma filha, enquanto exaltava a conveniência de um mito familiar. E naquele carro, sem mais ninguém por perto, eu murmurei as palavras que guardei por uma vida inteira. Eu venci. Não no sentido de superioridade. Não como revanche, mas como liberdade. Eu venci porque sobrevivi, porque não desisti, porque não precisei pisar em ninguém para me manter de pé, e porque, acima de tudo, eu não precisei de um lugar na mesa para provar que merecia respeito. O salão, os rostos, os cochichos, tudo ficou para trás. Mas o nome que levei comigo naquela noite, esse ficou marcado. Major General Tainá. E desta vez, sem precisar que ninguém mais o dissesse, eu aceitei. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Velhos hábitos militares não nos abandonam fácil, mesmo quando a missão já acabou. Me levantei devagar, como se meu corpo soubesse que aquele dia não seria de guerra, mas de descanso. E ainda assim, cada músculo carregava a memória do combate da noite anterior. Não o físico, mas aquele tipo de batalha que deixa marcas invisíveis na alma. No quarto do hotel, tudo estava no lugar. A farda dobrada com precisão sobre a cadeira, as botas ainda levemente sujas do chão do salão, e a taça de vinho que eu trouxe comigo, vazia, lavada, seca. Eu a levei não por apego, mas por simbolismo. Na ausência de retratos de família, de cartas de carinho ou de lembranças afetuosas, aquela taça era o único objeto que sobreviveu à noite em que eu fui, finalmente reconhecida como quem sou. Não por eles, mas apesar deles. Desci para o café da manhã antes das 7. Pouca gente no restaurante do hotel. Sentei à mesa com vista para a rua e pedi café preto, ovos mexidos e uma torrada que esfriou rápido demais. O celular permanecia em silêncio. Nenhuma mensagem do meu irmão. Nenhuma tentativa de desculpa da minha mãe. Nenhuma resposta do meu pai. E pela primeira vez na vida, aquilo não me incomodou. Não doía mais. Porque pela primeira vez, eu não esperava. Por muitos anos, vivi com essa esperança disfarçada. A de que um dia alguém daquela casa bateria na minha porta e diria: "Eu vi. Eu entendi. Desculpa." Mas o tempo mostrou que certas pessoas não pedem perdão. Não por maldade, mas por incapacidade. E eu já não queria mais esse tipo de migalha. Depois do café, voltei ao quarto, tomei banho, vesti roupas civis e deixei o hotel em silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhava desde menina, mas que agora tinha outro gosto. Era um silêncio escolhido. Um silêncio que não grita por espaço, que não implora por cadeira na mesa. Um silêncio que já tem onde sentar. Antes de pegar a estrada de volta para a base, passei em frente à casa dos meus pais. Nem por saudade, nem por impulso, apenas por fechamento. O portão estava entreaberto. O carro do meu irmão já não estava mais ali.
E o silêncio daquela casa, aquele silêncio, era diferente do meu. O deles era vazio. O meu era inteiro. Não buzinei. Não entrei. Apenas fiquei no carro por 1 minuto, observando a fachada. A mesma desde que eu era criança. A pintura bege desbotada, a samambaia na varanda que minha mãe jurava nunca deixar morrer. Tudo parecia intacto, mas eu sabia que algo havia ruído por dentro. Porque quando a verdade entra, ela não sai ilesa. Ela derruba o que estava sustentado por mentira. Pensei em deixar um bilhete, um último gesto, eu estive aqui, mas achei covarde demais. Ainda que eu tivesse todo o direito de falar, de expor, de confrontar, eu escolhi o oposto. Escolhi a dignidade de partir sem deixar rastros. E foi exatamente isso que fiz. Na estrada, a paisagem parecia mais limpa do que na vinda. O céu aberto, as árvores em movimento lento, o vento leve atravessando o vidro entreaberto do carro. Eu respirava melhor, como se, pela primeira vez, o ar da cidade onde cresci não estivesse me sufocando, porque agora eu não estava tentando caber nela. Eu estava apenas de passagem. Parei em um posto de gasolina para abastecer e aproveitei para comprar uma garrafa de vinho, a mais simples, um tinto seco qualquer, desses que não custam nem R$ 40. O frentista me reconheceu pela farda, ainda que eu não estivesse usando. A senhora é do exército, né? Disse com respeito. Respondi com um sorriso curto. Sou. Ele se endireitou. Obrigado pelo serviço. Eu assenti com um aceno. Aquilo, por menor que fosse, valia mais do que todos os brindes falsos que minha família já fez. Cheguei à base no fim da tarde. O portão se abriu como sempre. O guarda me saudou com um major-general, que me soou menos militar e mais fraternal, como se ele também soubesse, sem saber, o que eu havia atravessado fora dali. No alojamento, deixei a mochila no canto. Tirei os sapatos, abri a garrafa de vinho, peguei uma única taça, aquela que tinha trazido comigo da festa, e servi. Não brindei com ninguém. Não fiz discurso. Não precisei. Apenas me levantei, caminhei até o espelho do armário e ergui a taça como quem oferece um gesto a si mesma. E olhando para o reflexo sussurrei, ao que resistiu, ao que ficou, ao que não precisou mais partir. Bebi devagar. Não era o melhor vinho do mundo, mas naquele instante foi o mais honesto que já provei. Cada gole era uma despedida que não doía mais. Era o abraço que não veio, mas que também já não fazia falta. Era o fim de uma espera. Porque o que ninguém ali percebeu, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, é que eu não fui para aquele casamento esperando aceitação. Eu fui para encerrar um ciclo, e consegui. Hoje, quando ouço Major General Tainá, eu não me encolho mais. Não penso na menina que foi chamada de vergonha na frente dos tios. Não revisito o dia em que entrei sozinha na base, com os olhos marejados, levando na mochila mais mágoas do que roupas. Não. Hoje, quando ouço esse nome, eu apenas sorrio por dentro, porque agora ele é meu, e o brinde final foi silencioso, mas foi meu.